Neste momento, inicia-se o painel sobre as estratégias de combate às fake news. Convidamos a compor o dispositivo o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Ricardo Fiorese, e a assessora-chefe de comunicação social do TSE, jornalista Ana Cristina Rosa. Com a palavra, o doutor Ricardo Fiorese. Boa tarde a quem nos prestigia. Me permitam rapidamente agradecer o convite e penso que, principalmente, a oportunidade de expor para os senhores da comunicação um trabalho que nós estamos executando no TSE relacionado ao tema que nos foi posto, então, como desafio, ou para seguir aqui também a denominação que nós adotamos lá no TSE, que me foi posto como enfrentamento. Eu não sou profissional, aliás, como já deu para perceber, eu não sou profissional da comunicação, tampouco sou especialista em, é uma expressão que nós estamos utilizando mais recentemente no TSE, não sou especialista em desinformação e, portanto, também não sou especialista em fake news. Tenho certeza que o convite e, como eu já disse, o melhor, a oportunidade dessa experiência resultou da circunstância de que, no momento, eu me encontro na condição de coordenador do grupo que gerencia esse programa e cuja estrutura, cujas diretrizes eu gostaria de expor para os senhores, como sendo, então, a estratégia que o TSE vem adotando neste momento para enfrentar, então, o fenômeno da desinformação, ou como foi proposto aqui, né, no título da palestra, para enfrentar, então, ou para combater as fake news. Então, para poder chegar neste momento, então, que envolve a nossa situação atual, eu vou rapidamente, se a tecnologia me permitir, será? Então, vou... sim. Rapidamente, até melhor, de pé, se os senhores também me permitirem, os senhores e as senhoras me permitirem. Contextualizar, então, rapidamente, em termos históricos, como nós chegamos, então, neste momento que eu, logo na sequência, então, vou explanar para os senhores. E eu faço isso retroagindo muito pouco, em especial em função da circunstância que envolve a intensidade como esse fenômeno ele se apresentou para a Justiça Eleitoral. Então, aqui, eu retroajo às eleições de 2018, em cujo momento a expectativa da Justiça Eleitoral não era de que não se deparasse com o fenômeno, mas sim de que o fenômeno ele se apresentasse de uma maneira, principalmente em termos de direcionamento, diferente daquela que era esperada por nós. Nós sabíamos da existência do fenômeno, já com um grau de intensidade bastante grande, mas acreditávamos que o direcionamento das práticas de desinformação se fosse fazer entre políticos, entre candidatos e entre partidos. O que se verificou, a partir de um certo momento, e que se confirmou, de fato, essa expectativa, foi que o direcionamento das práticas de desinformação foi também voltado para a própria Justiça Eleitoral. E aí a Justiça Eleitoral se deparou com uma situação em que ela não esperava, pelo menos não esperava, com um grau de previsibilidade maior.
E, em função disso, obviamente, né, quando a gente se depara com um problema, nós precisamos ir à busca de soluções. Naquele momento, a Justiça Eleitoral adotou providências, planejou e implementou, planejou rapidamente, obviamente, e implementou ações tendentes a solucionar o problema. Só que, naquele momento, as ações foram mais de caráter reativo, foram mais no sentido de produzir e divulgar informação que fosse capaz de contrapor a desinformação correspondente. Em que pese o caráter eminentemente ou majoritariamente reativo daquelas providências, o fato é que os resultados obtidos foram satisfatórios. Não por outra razão, e certamente vocês têm conhecimento disso, na última segunda-feira, na entrega do Prêmio Inovare, essa ação do TSE se encontrava entre as duas finalistas na categoria tribunal. Então, a despeito do caráter meramente reativo, os resultados foram efetivamente satisfatórios e foram, então, reconhecidos. Naquele momento também, e essa contextualização histórica serve para justificar as estratégias que nós definimos mais recentemente, naquele momento também foi interessante a atuação do chamado Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições, que foi instituído algum tempo antes, pouco tempo antes das eleições, com a finalidade de promover estudos sobre as relações existentes entre a internet e as eleições. Talvez o que hoje se constate de mais exitoso no trabalho desse conselho, sem prejuízo a tudo que ele fez, foi exatamente a circunstância de, a partir de um certo momento, e quando se exigiu, então, uma atuação mais efetiva da Justiça Eleitoral no sentido de resguardar a sua credibilidade, foi o fato desse conselho ter aproximado da Justiça Eleitoral uma série de outros atores da sociedade, que acabaram, então, de alguma maneira, e dentro das suas possibilidades, contribuindo na execução das ações. E aqui, então, eu citaria principalmente, entre esses parceiros daquele momento, os provedores de aplicações de internet, os veículos de comunicação e as agências ou projetos de checagem, ou seja, as instituições de fact-checking. Aí, avançando um pouco mais no tempo, em função, então, daquela experiência vivenciada das eleições de 2018, em maio de 2019, o TSE promoveu um seminário internacional, com a denominação, então, Seminário Internacional Fake News e Eleições, com alguns propósitos específicos, e já mirando, então, os horizontes futuros imediatos, as eleições de 2020 e também as eleições de 2022. Esses propósitos específicos, então, almejados com a realização do seminário, eram, primeiro, consolidar conhecimento sobre o fenômeno. Também, aprimorar as ações que haviam sido executadas nas eleições de 2018 e definir, então, por fim, definir o futuro em termos de novas ações e novas estratégias para enfrentamento, então, do tema. Dessa consolidação de conhecimentos que adveio, então, da realização do Seminário Internacional Fake News e Eleições, eu citaria aqui algumas que eu reputo mais importantes. A primeira delas envolve o próprio conceito da desinformação. Nós temos trabalhado hoje, no âmbito do TSE, a desinformação como sendo uma divulgação massiva de informação que se sabe, e, portanto, conscientemente, ser falsa, antiga ou descontextualizada, com a intenção de enganar os destinatários dessas divulgações. O interessante também, importante, desse conceito e da prática propriamente dita, é que ela tem uma capacidade muito grande, atualmente, de empobrecer o debate público, de confundir os destinatários e, consequentemente, de dificultar o próprio recebimento das informações e, mais ainda, a seleção das informações que chegam aos destinatários, o que, obviamente, então, acaba trazendo prejuízos evidentes à participação, à própria formulação decisória de cada um desses destinatários e, principalmente, quando ela envolve
decisões necessárias à participação em processos democráticos. Também dessa consolidação de conhecimentos, eu aqui pediria licença para arrolar algumas poucas delas. Primeira delas, o amplo alcance do fenômeno, ele é multissetorial, ele é global, ele tem uma tendência à perenidade e ele é potencializado atualmente. Na verdade, a desinformação sempre existiu, todos vocês sabem disso, mas hoje ela é mais intensa exatamente porque ela é potencializada pelas novas tecnologias, principalmente a internet, com a sua ampla capacidade de velocidade na transmissão e na divulgação das informações, e também porque a mesma internet ela proporciona novas formas de interação social. Eu me refiro às redes sociais. Há estudos que associam muito da desinformação às redes sociais, numa perspectiva de que, na medida em que o sujeito participa de uma rede social, ele passa a ter mais confiança em relação a todos aqueles que participam da mesma rede social. E da mesma forma, também é instrumento de potencialização da desinformação, atualmente, a automação de rotinas. E, no momento mais atual, a própria automação de comportamentos humanos, ou seja, se automatiza, se simulam comportamentos humanos. Aqui eu trago 3 fatos muito recentes para confirmar este dado. O primeiro deles, um estudo de 3 ou 4 meses atrás, da Universidade de Oxford, que aponta que em 2019, já em 70 países, vem ocorrendo de maneira organizada manipulação em mídias sociais. É o que a gente vem chamando, então, de manipulação social. Já um estudo da Fundação Getúlio Vargas, também recente, aponta que 20% das discussões políticas hoje no Brasil são introduzidas por meio de comportamentos automatizados, ou seja, por meio de robôs. E esta semana, vocês fatalmente também devem ter ouvido, num depoimento prestado à CPMI das fake news, foi afirmado que 25% dos seguidores de certos atores públicos são robôs. Eu até diria aqui que esses atores públicos citados, eles, no momento, eles até são ineficientes. Outro dia, pelo menos no uso dessa estratégia, porque outro dia eu li alguma coisa no sentido de que as irmãs Kardashian, é assim que fala? Kardashian, o seu hall de seguidores é em torno de 40% automatizado. Então, aqui ainda há um déficit, né? Ainda há um percentual aqui a ser alcançado. E aí, essas características do fenômeno, obviamente, trazem sérios riscos à imagem e à própria atuação das instituições em geral, mas, no nosso caso específico, na nossa preocupação, da justiça eleitoral e aquilo que nos é mais caro, que é o próprio processo eleitoral, o processo de execução das eleições. O que nos traz a óbvia conclusão de que nós precisamos buscar como soluções ações que resultem de participação ampla, de iniciativa dos diversos atores sociais. Nós temos aqui um fenômeno cuja solução envolve uma responsabilidade difusa e cujos meios de solução são de curto, de médio e de longo prazo e que não dispensam a utilização de várias áreas do conhecimento humano. Ainda nesse percurso histórico, logo na sequência, então, o TSE instituiu um grupo de trabalho para consolidar todos esses aspectos, então, e para finalmente, então, de uma maneira mais concreta, apresentar as propostas iniciais de ações sobre o tema para orientar a atuação visando, então, as eleições inicialmente de 2020 e, um pouco mais adiante, as eleições de 2022. E esse grupo de trabalho, além de um extenso rol de ações, da proposição de um extenso rol de ações, ele também sugeriu a observância de algumas diretrizes para desenvolvimento e execução dessas ações. E essas diretrizes, então, foram principalmente 3. Primeiro, a necessidade de uma atuação preventiva.
a necessidade de uma atuação preparatória. Diferentemente do que se fez em 2018, então, a ideia e a necessidade de se preparar para o enfrentamento do problema, principalmente nos momentos em que ele se mostrasse, ou vier a se mostrar, mais intenso. Segundo, o grande número de ações que foram propostas, sem prejuízo de outras que venham a ser adotadas, indica a adoção de uma metodologia adequada, e por isso nós sugerimos, então, a instituição de um programa capaz de integrar todas essas ações. E, por fim, na lógica do êxito que se observou na experiência de 2018, das eleições de 2018, caminhar no sentido de também se valer da contribuição de parceiros, tanto no desenvolvimento, no planejamento, como na execução das próprias ações, e isso sem prejuízo à própria Justiça Eleitoral, por meios próprios, desenvolver, planejar e executar as suas ações. Então, aqui, na proposição, nós temos ações que são de planejamento e execução de responsabilidade da própria Justiça Eleitoral e ações que são de planejamento e execução em parceria, em conjunto, em comunhão de esforços com os parceiros. Disso, então, resultou o lançamento do Programa de Enfrentamento à Desinformação com foco nas eleições de 2020. Esse é o nome do programa. Isso aconteceu numa solenidade em 2018. É objeto de uma norma expedida pela presidência do TSE, essa portaria que consta aí, e que prevê, além da própria instituição do programa, com essa finalidade, então, também, de uma forma bastante simples, disciplina a sua execução. E é a esse programa agora, então, que eu quero me referir, peço licença aos senhores para me referir, para explanar um pouco, que exatamente essa é a estratégia atual, então, do TSE para enfrentamento do fenômeno da desinformação, tendo em mira, num primeiro momento, as eleições de 2020, mas também pretendendo se aproveitar dessas experiências para as eleições de 2022. Então, na própria norma que instituiu o programa, consta literalmente a finalidade do programa, que é enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação, a imagem e credibilidade da Justiça Eleitoral e a realização das eleições e aos atores nelas envolvidos. A ideia, portanto, é enfrentar o fenômeno em contextos eleitorais, considerando principalmente a própria instituição, Justiça Eleitoral, mas também o seu principal cliente, o eleitor. Esse programa, na sua estrutura prevista na norma, então na portaria que o institui, ele se orienta por 6 eixos temáticos, dentro dos quais nós vamos, então, distribuindo as ações e a própria participação dos parceiros, sobre os quais eu vou me referir logo na sequência. Esses eixos temáticos, eles também têm um conceito bastante simples na própria portaria. Esses 6 eixos temáticos são, então, o da organização interna, que é uma ideia mais de organização da própria estrutura da Justiça Eleitoral, para que nós tenhamos uma atuação e a execução das ações, consequentemente, de uma maneira definida tanto quanto possível previamente e que considere os diversos níveis e órgãos, setores e áreas que compõem a Justiça Eleitoral. Isso principalmente visando a que nós não tenhamos repetição de ações, não tenhamos sobreposição de ações e também tenhamos, quando isso for exigido, quando nos for solicitado ou nos demandado, tenhamos também, então, um discurso único. A ideia, então, é distribuir atribuições, considerando essa estrutura, e ter uma atuação harmônica quando isso for exigido. O segundo eixo temático é o da alfabetização midiática e informacional, é de conteúdo educativo envolvendo o fenômeno da desinformação e, portanto, tudo que está envolvido com esse fenômeno, mas principalmente a ideia de procurar identificar e checar aquilo que possa ser caracterizado como uma prática de desinformação, mas também nesse eixo temático,
consta uma outra grande preocupação da Justiça Eleitoral, que também é melhor informar o eleitor sobre o processo eleitoral num sentido amplo, mas numa perspectiva do próprio eleitor, numa preocupação com a linguagem do próprio eleitor e aquilo que lhe é mais duvidoso, né? A gente sabe, hoje, tranquilamente, de que um dos pontos mais sensíveis na perspectiva do eleitor, em termos de processo eleitoral, é a urna eletrônica. Então, nós precisamos comunicar melhor a esse nosso cliente sobre o que consiste essa urna eletrônica, quais são os seus requisitos de segurança, como é que ela funciona, como é que se pode ter certeza que ela efetivamente vai conseguir retratar lá no final, né, o resultado da vontade que ele manifestou ao apertar aquelas poucas teclas no momento da eleição. O terceiro eixo temático, a gente denomina de contenção à desinformação. Aqui o viés é mais repressivo, é a ideia de identificar aquelas situações mais extremas, mais graves de desinformação e dar um tratamento repressivo, obviamente, e esse é um aspecto até que eu diria introdutório. A execução, o desenvolvimento e a execução do programa, ele respeita os marcos legais atualmente existentes. Então, esse eixo temático, as ações que compuserem esse eixo temático, vão observar o ordenamento jurídico atualmente existente, eventualmente, se houver alguma mudança também. O quarto eixo temático é o da identificação e checagem de desinformação, propriamente dito, com uma perspectiva, então, mais restrita, e com a ideia de aperfeiçoar, de melhorar as técnicas e as ferramentas para identificação de práticas de desinformação, checagem dessas práticas e também a produção e divulgação da correspondente contra-informação. E os dois últimos eixos temáticos, eles se preocupam em estimular estudos para verificar a possibilidade de avançar, de aperfeiçoar o próprio ordenamento jurídico a respeito da desinformação e também os recursos tecnológicos que são utilizados para disseminar desinformação, porque também entre os estudiosos há um certo consenso no sentido de que as práticas de desinformação, elas têm que ser enfrentadas, ou principalmente a contra-informação correspondente, tem que ser divulgada preferencialmente na mesma velocidade, fazendo uso dos mesmos meios da prática de desinformação. A despeito desse amplo leque de preocupações que resultam desses 6 eixos temáticos, esse grupo gestor, que gerencia o programa de enfrentamento à desinformação, ele definiu algumas prioridades em termos de matérias que vão orientar a execução das ações. E são 3 essas prioridades. A primeira delas é a da educação e capacitação sobre a própria desinformação. Sobre a desinformação, o que ela significa, quais são os seus efeitos, quais são os seus prejuízos, tudo, obviamente, com ênfase em contextos eleitorais. E essa preocupação com educar e capacitar, ela tanto envolve o público externo, o que não poderia deixar de ser, né, é bastante óbvio, com relação ao público interno, na linha de conscientizar, então, sobre o fenômeno, na linha de incentivar a não reprodução, não repasse automático das informações recebidas, principalmente aquelas que possam parecer duvidosas, na linha de sugerir, de indicar ferramentas aptas e adequadas para permitir verificação de informações duvidosas, também municiar os eleitores com contraposição de informações falsas com as correspondentes informações verdadeiras que possam desmenti-las. E, mais recentemente, essa é uma preocupação que parece estar se mostrando agora bastante evidente, dada aí a circunstância de nós estarmos às vésperas da vigência da lei correspondente, conscientizar o cidadão, conscientizar o eleitor sobre a importância dos dados pessoais. O que representa, qual é o valor dos seus dados pessoais e como eles têm sido utilizados para os diferentes fins, inclusive para efeitos eleitorais. Sabemos também que precisamos
executar essas ações em âmbito interno, direcionados ao nosso público interno, a servidores e também juízes da Justiça Eleitoral. E aqui nós temos a preocupação, então, de fazer com que eles conheçam e compreendam também o fenômeno e que, de antemão, porque a gente verifica que várias práticas de desinformação, elas costumam se repetir no tempo, de antemão que eles também tenham conhecimento já das soluções correspondentes, da informação a ser dada em função de uma certa notícia falsa e assim por diante. Nós já temos produzido e estamos evoluindo uma espécie de catálogo de informações falsas. Isso permite que nós apresentemos para servidores e para juízes uma espécie de procedimento operacional padrão a ser observado no momento em que, eventualmente, aquela prática de desinformação ela se repita. Nessa linha de priorização também, a nossa preocupação imediata é de tentar legitimar e conferir maior credibilidade ao processo eleitoral e levar, então, isso na linguagem, como eu disse, do próprio eleitor, levar ao eleitor, na sua linguagem, no seu modo de compreensão, instruções que convençam-no de que o sistema eleitoral brasileiro, e isso envolve as pessoas que atuam, envolve os sistemas que são utilizados, as ferramentas que são utilizadas, é um sistema seguro, é um sistema confiável. E ainda, a terceira prioridade é da necessidade de uma manutenção permanente de diálogo e cooperação com as múltiplas partes interessadas, envolvidas no fenômeno. Eu mencionei para vocês, é um fenômeno transversal, é um fenômeno multissetorial, ele alcança vários atores da sociedade, então por que não dialogar e cooperar com esses vários atores? E isso nós pretendemos fazer no sentido de, primeiro, conscientizar sobre as responsabilidades de cada um. O TSE, a Justiça Eleitoral, não é dona da verdade, absolutamente nem pretende, mas ela se colocou no papel que ela tem em relação ao fenômeno e assumiu a sua responsabilidade. E algo dessa responsabilidade também é provocar nos demais atores, né, essa mesma percepção sobre todos os aspectos que envolvem o fenômeno. Também, então, no sentido desse diálogo, né, procurar convencer a respeito da necessidade de produzir mais e melhor informação sobre o próprio tema da desinformação e também, tanto quanto possível, de desenvolver propostas concretas de ações para também enfrentar o tema. Particularmente quanto ao aspecto de conscientização sobre responsabilidades, eu gostaria de destacar aqui um pequeno rol daquilo que a gente poderia ver como sugestões a esses diferentes atores sociais envolvidos no fenômeno. Eu aqui não vou apontar, obviamente, para qual ator nós poderíamos sugerir uma ou outra dessas atitudes, mas certas delas ficam bastante claras. E essas atitudes que revelam, né, a assunção de uma responsabilidade social em relação ao tema, elas são consensuais entre em relação àqueles que mais recentemente têm enfrentado o problema. Então, aqui eu destacaria, primeiro, o compromisso sério de atuar em relação ao fenômeno, atuar contra a desinformação. Tá? Também, tornar mais transparentes as informações relacionadas à publicidade eleitoral. E isso envolve explicitar, divulgar quem contrata, qual é a audiência contratada, qual é o custo da contratação, qual é a origem dos dados que são utilizados. Também, para alguns agentes públicos e, hoje em dia, influenciadores digitais, observar algumas responsabilidades especiais que eles têm em função dessa posição de destaque que eles ocupam quando divulgam informações. Também, promover o acesso universal, ampliar o acesso, aumentar, universalizar o acesso à internet, e isso nos 3 âmbitos: infraestrutura, tecnologia e informação. Promover, muito importante hoje em dia,
essas técnicas organizadas de manipulação social cada vez mais se valem de dados pessoais. Então, promover a proteção dos dados pessoais, para a academia, expandir pesquisas empíricas sobre desinformação, porque hoje o que se tem de literatura teórica sobre o tema é muito pouco ainda. Apoiar o jornalismo independentemente e de qualidade, apoiar o jornalismo independente e de qualidade, uma responsabilidade de todos, e aí sim, tentar promover ações concretas, tanto de educação, quanto efetivamente de contraposição a práticas de desinformação. Na mesma linha, em função do que eu disse anteriormente, combater o uso abusivo de bots e outros instrumentos de divulgação automatizada de informações, né? Para quem trabalha mais no ramo da tecnologia, revisar algoritmos de recomendação de conteúdos, para incluir também, principalmente, conteúdos educativos sobre o tema. Também, nesse mesmo âmbito, tornar transparentes os critérios utilizados para moderar, detectar e priorizar conteúdos. É preciso que o destinatário das mensagens, das informações, ele saiba o porquê que ele está recebendo aquela mensagem. Por que ele recebe aquele tipo de mensagem? Por que ele não recebe uma mensagem que, eventualmente, contenha uma posição diversa daquela que ele recebeu? E também, principalmente, nesse âmbito da tecnologia, em que o ordenamento jurídico não tem muitas normas regulando, nesses contextos novos, a importância de se aperfeiçoar as práticas de autorregulação. E, por fim, ainda na estrutura do programa, mantida a ideia da experiência das eleições de 2018, de se valer de parceiros para planejar, desenvolver e executar ações. O aspecto da utilização de parceiros aqui, da contribuição de parceiros na execução do nosso programa, ele tem que, no entanto, atender também algumas poucas regras previstas no regulamento do programa. E elas basicamente são, que não poderia deixar de ser, mas que orienta claramente um segundo aspecto: a voluntariedade da participação e também a voluntariedade na contribuição na execução de algumas ações. Ou seja, o TSE, ele chega, ele dialoga com um certo parceiro e, por exemplo, coloca, olha, aqui nós poderíamos, em conjunto, executar tal ação. Ele tem total liberdade de dizer que não tem condições de fazer tal contribuição. Essa participação, ela é não onerosa para a Justiça Eleitoral e ela se dá, então, de acordo com a área de atuação do parceiro e, consequentemente, também, em função da voluntariedade, com as suas disponibilidades, né? Isso no sentido amplo, disponibilidades de recursos orçamentários, materiais, recursos humanos e assim por diante. Hoje, o programa conta com 45 parceiros, com adesão formalizada, né? A adesão também por imposição da portaria que institui o programa deve ser formalizada, é um documento bastante simples, mas é só para documentar a assunção das respectivas responsabilidades. E a possibilidade de novas adesões ao programa está aberta, e, aliás, aqui já fica o convite aos tribunais que quiserem aderir ao programa, façam-no, né? Tragam esse interesse para nós, porque, no mínimo, os tribunais aqui têm condições de contribuir com a Justiça Eleitoral, no mínimo, no sentido de divulgar nossos conteúdos. E esses conteúdos são, como eu disse para vocês, bastante voltados, a Ana vai explicitar mais esses aspectos logo na sequência, eles são muito voltados ao próprio eleitor, ou seja, nós estamos tratando de tema de cidadania. E, considerando, então, essa estrutura e esse regulamento, o nosso horizonte imediato para a execução das ações são as eleições municipais de 2020. Nós estamos trabalhando aí com números próximos de 5.600 municípios, 500 mil candidatos e o aspecto aqui de maior preocupação, certamente, em torno de 140 milhões de cidadãos conectados, recebendo informação, replicando informação ou produzindo e divulgando informação. Nesse horizonte temporal, nós priorizamos, então,
as ações, primeiro, aquelas relacionadas, aquelas de caráter educativo. Então, ações que tenham por finalidade educar sobre a desinformação e o processo eleitoral são as que vêm merecendo a nossa primeira preocupação. Na sequência, porque isso é natural em processos eleitorais, quando as práticas de desinformação elas se intensificam mais, aí então nós pretendemos intensificar também as ações que visam a identificação de desinformação e produção de contra-informação correspondente, e lá, certamente, mais às vésperas e durante as eleições propriamente dita, a essa mesma prática aí, mais voltada naquelas situações mais extremas e mais graves, com um caráter repressivo. A Ana, então, vai arrolar para vocês o que nós temos de ações em curso, e algumas também planejadas, né? Mas agora mais no âmbito, então, da comunicação. É isso, né, Ana? Enfim, o que eu gostaria, então, de expor para os senhores, em termos da nossa estratégia, então, atualmente adotada, a estratégia adotada pela Justiça Eleitoral de enfrentamento à desinformação, mas, reitero, com foco em contextos eleitorais e num horizonte mais imediato às eleições de 2020, são essas, então, que eu expus aqui para os senhores. Agradeço a atenção dos senhores e fico à disposição, depois, se houver o momento apropriado, para maiores esclarecimentos. Ouviremos agora a jornalista Ana Cristina Rosa. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui participando desse encontro e poder compartilhar com os meus colegas um pouco da nossa experiência na Justiça Eleitoral em termos de enfrentamento à desinformação. Como o doutor Ricardo colocou, nós vivemos, em 2018, uma situação atípica, porque a Justiça Eleitoral não estava acostumada a lidar com um ataque institucional. A Justiça Eleitoral sempre foi um ramo muito prestigiado do Judiciário. E, nas eleições de 2018, a Justiça Eleitoral se viu como um alvo, uma vidraça dos ataques a credibilidade do sistema eleitoral como um todo, não só a urna eletrônica. A urna era, vamos dizer assim, a materialização daquela desconfiança toda, mas os ataques eram direcionados à credibilidade do sistema eleitoral como um todo. Nós, num primeiro momento, fomos tomados de surpresa, porque, embora saibamos que a desinformação, que a mentira, que esse tipo de instrumento, de ferramenta, vamos dizer assim, sempre foi muito utilizado na política, pela primeira vez ela estava sendo utilizada contra a instituição, contra a Justiça Eleitoral. E foi um susto, mas eu me orgulho muito de dizer que nós reagimos rapidamente a esse susto. Realmente, as nossas ações todas foram reativas naquele primeiro momento, mas a nossa reação foi bastante criativa, bastante pronta e reconhecida agora, na terça-feira, com a menção honrosa no Prêmio Novari, que, como todos os senhores sabem, é a principal premiação do Judiciário. Bom, o que caracteriza esse nosso cenário atual de polarização, de uma rixa muito acirrada, uma disputa muito acirrada? Qual é o principal diferencial nessa questão da desinformação atualmente? E o que aconteceu? Deu preto ali. Bom, a gente mudou, basicamente, a nossa dieta de mídia. Eu li outro dia sobre esse termo e achei muito bacana, porque, na verdade, a maneira como a gente consome informação mudou radicalmente. As pessoas, cada vez mais, substituem a televisão pela internet, pelo vídeo no YouTube ou por um stream, recebem e se informam muito por aplicativos, agora ouvem também muito podcast. Então, a maneira de consumir informação mudou. E dessa realidade, dessa utopia que era a internet, que era a questão da desinformação, de todo mundo poder fazer uso dessa ferramenta para entrar em contato com o outro, para buscar informação, isso foi acabou sendo um pouco desvirtuado, porque, à medida que as pessoas tiveram acesso e tiveram esse poder de se comunicar, de transmitir suas ideias, também se perdeu um pouco aquele controle, aquele filtro que os jornalistas profissionais, que a imprensa profissional, que funcionava e funciona ainda, mas funcionava como único, vamos dizer assim, intermediário da informação, foi perdendo espaço e, em alguns casos, até credibilidade por meio de ataques também.
Olha, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu vou pedir um favor. Raquel, tu está aqui ainda? Pode ali assumir o... Raquel, por favor, porque não sei, não está funcionando. Fiz uma apresentação interativa, mas a tecnologia está me traindo. Enquanto ela senta ali, vou aproveitar para colocar para vocês algumas lições que nós tiramos da experiência de 2018. Primeiro, nós aprendemos que não é possível fazer frente à questão da desinformação sozinho. E, nesse sentido, nós fomos muito felizes porque a comunicação da Justiça Eleitoral já contava com apoio, com parcerias com as redes sociais. E aí eu até refiro as minhas antecessoras, a Silvana, estou vendo aqui, sei que a Juliana também está por aí, que iniciaram aí esse trabalho de aproximação com as plataformas de internet, e isso foi fundamental para que nós pudéssemos, no ano de 2018, fazer frente da melhor maneira possível, naquele momento, ao que nós víamos enfrentando. Nós fizemos, e aí os senhores podem ver nesse quadro, parcerias com o Facebook, parcerias com o Twitter, com o Instagram, com o Google. Aqui são o que vocês estão vendo é a interface das nossas páginas. O tribunal está presente em todas as redes sociais, e essa é a interface, então, das nossas páginas na eleição de 2018. Nós, por conta dessa parceria já estabelecida, nós podemos colocar em prática uma série de iniciativas. Aí, nesse modo interativo, é o chatbot que nós colocamos em operação, em funcionamento, já antes da eleição, mas que foi muito útil na eleição, durante o processo eleitoral, porque, em uma parceria com o Google, nós conseguimos aí, intensificar essas ações, conseguimos dar maior vazão a essas informações por meio de uma ação, então, de uma iniciativa que fizemos de automatização com o uso dessa ferramenta automatizada. Os robôs, a inteligência artificial, quando bem utilizada, ela serve para o bem. Ninguém aqui é contra a tecnologia, mas é preciso fazer um uso positivo da tecnologia. Então, esse aí era o nosso bot. Pode passar, por favor? Aqui um exemplo de algumas... da prática de algumas dessas parcerias com as plataformas. Aqui nós temos o Megafone, que nós desenvolvemos em parceria com o Facebook. Ali, com o Twitter, o compartilhamento de moments. O tribunal é bastante ativo, bastante efetivo e atuante nas redes sociais. E, por conta dessa parceria com essas plataformas, nós conseguimos conquistar, por parte das plataformas, um engajamento ao nosso conteúdo. Então, o Twitter Brasil compartilhou vários dos nossos moments. Aqui embaixo, o voto informado. O Google disponibilizou para o Tribunal Superior Eleitoral, para a Justiça Eleitoral, uma ferramenta que chama Painel do Conhecimento, enfim, e no qual foram depositados conteúdos relacionados à eleição de 2018, relacionados a candidatos. Tinha informação de 7.500 dos 48.000 candidatos, aproximadamente, que disputaram a eleição. Basicamente, eram informações sobre os candidatos aos cargos majoritários e alguns parlamentares da Câmara Federal. Esses dados desses parlamentares, o Google buscava diretamente no banco de dados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, pela ferramenta, pelo DivulgaCand, e disponibilizava, então, o painel do conhecimento, que disponibilizou também o voto informado, permitia que se buscasse informações a respeito de onde votar, como votar, informações que são úteis, essenciais, para o eleitor e para facilitar, então, a vida das pessoas que estão cada vez mais acostumadas a consumir conteúdo por meio das redes sociais. Aqui, alguma das iniciativas. O Twitter lançou uma hashtag, o voto importa. E também nos principais centros eleitorais, no nosso maior colégio eleitoral, que é a cidade de São Paulo, o Twitter fez intervenção no mobiliário urbano com conteúdo relacionado à justiça eleitoral. Isso tudo foi uma soma de ações que se deram antes do primeiro turno e também durante o pleito, entre o primeiro e o segundo turno, e que nos ajudaram muito, porque nós tínhamos, então, além de uso das ferramentas por parte da Justiça Eleitoral, também a parceria das plataformas, em que pese a enxurrada aí de ataques, e que chegaram, basicamente, por meio de um aplicativo de mensagem, por meio do WhatsApp. Não vou referir, porque não é segredo para ninguém, e eles mesmos já admitiram essa situação.
Aqui, algumas das parcerias, dos resultados das nossas parcerias tecnológicas em termos de aplicativo. O e-título, o boletim na mão, o BU na mão, e o Pardal, que servia também para se fazer denúncias. Ele teve uma nova funcionalidade adaptada para a eleição de 2018, entre o primeiro e o segundo turno, para que os eleitores pudessem denunciar situações relacionadas a irregularidades no pleito eleitoral. Essa ferramenta não foi criada para isso, ela foi criada para outra coisa. Mas, entre o primeiro e o segundo turno, uma das respostas que a Justiça Eleitoral deu aos ataques institucionais foi criar uma nova funcionalidade nessa ferramenta para que os eleitores pudessem, ao tomar conhecimento de alguma irregularidade, vamos dizer assim, informar, denunciar essa irregularidade por meio do aplicativo Pardal. Aqui, uma ação que foi muito rápida e muito efetiva, e nessa ação nós contamos, e eu agradeço, e quero dizer que continuo contando aí com a parceria dos demais tribunais, porque todo mundo nos ajudou nisso, o CNJ nos ajudou nisso, divulgando os nossos conteúdos. Isso aí foi uma página que nós criamos, e ela é bastante simples. Entre o primeiro e o segundo turno, nós criamos uma página para esclarecer conteúdos falsos, falaciosos, relacionados à justiça eleitoral. No intervalo aí de 20 dias, nós fizemos 31 esclarecimentos. E, além disso, nós fizemos, no intervalo de 10 dias, 14 vídeos, todos coloridinhos, com gráfico, com infográfico, e curtinhos, que foram distribuídos pelo WhatsApp e também nos nossos canais oficiais nas redes sociais. Isso é uma sacada bem bacana que a gente teve lá na comunicação, porque a gente conseguiu, é claro que não com a mesma velocidade, com a mesma vazão, mas a gente conseguiu fazer uso da mesma ferramenta, no caso o WhatsApp, para distribuir conteúdo de contra-informação. O nosso alcance foi muito menor, é claro, porque a gente não tinha robô fazendo isso, enfim, mas a gente contou com o engajamento dos servidores da Justiça Eleitoral e também dos tribunais regionais eleitorais, e aqui eu vejo meus colegas de regionais, muitos deles aqui, que atuaram também nos auxiliando nesse enfrentamento, porque esse era um problema que afligiu a todos, e os estados, a ponta, os regionais, obviamente, também foram muito afetados, alguns estados mais que outros, como o Paraná, São Paulo, onde ocorreram situações bem pontuais de ataque à urna eletrônica, ao funcionamento da urna eletrônica. Essa página... Pode passar, por favor? Essa página sofreu uma evolução, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas chegamos, então, ao ano de 2019. Em 2019, nós demos continuidade às nossas parcerias tecnológicas e desenvolvemos uma série de ações. Aqui, vocês podem ver uma ação que nós fizemos pelo Dia da Mentira. Foi uma série de cards, não é? Onde se trazia uma situação que não é verdadeira, mas que foi disseminada como uma possibilidade, como uma verdade, e colocamos o carimbo de mentira. Foi uma ação que se inseriu, inclusive, nas atividades do Aqui Tem Justiça, que é uma iniciativa capitaneada pelo CNJ e pelo Supremo Tribunal Federal, e trouxemos coisas como, por exemplo, as urnas de lona eram mais confiáveis, e aí o carimbo de mentira. O voto impresso é mais seguro, coisas assim, questões que estavam associadas com inverdades, ou com dados não comprovados, e que foram veiculados durante as eleições. Aqui também usamos para colocar informações, por exemplo, o grupo de trabalho para propor novas linhas de atuação do TSE sobre desinformação, que é o grupo que o doutor Ricardo se referiu. Utilizamos muito o canal do tribunal no YouTube para a transmissão dos nossos eventos relacionados a fake news. Aliás, eu vou fazer um parênteses depois nesse termo, mas relacionado à desinformação, e para divulgar também os nossos conteúdos em vídeo. A gente tem produzido muito material audiovisual focado nessa temática. Eu usei essa expressão fake news, e até eu sei que isso foi objeto de debate numa das oficinas que ocorreram hoje aqui pela manhã, porque, como assim fake news e tal? De fato, um dos aprendizados que o Tribunal Superior Eleitoral, que a Justiça Eleitoral conquistou no ano de 2019, foi um melhor entendimento a respeito desse fenômeno que é tão complexo. E, dentro desse entendimento, depois de ouvir muitos estudiosos, principalmente no Seminário Internacional Fake News e Eleições, esse era o nome do seminário, que resultou, inclusive, num livro bem bonito e tal, nós chegamos à conclusão de que fake news não é exatamente uma expressão adequada para o que a gente está enfrentando, por várias razões. Primeiro, que se é fake, não é news.
Segundo, que não é necessariamente uma mentira. Uma informação verdadeira, mas tirada do contexto, também age como uma ferramenta de desinformação. Então, por todas essas questões, nós passamos a utilizar a expressão desinformação e não fake news, embora, popularmente, se falar em fake news, todo mundo tem uma noção, pelo menos, do que se está tratando. Outro ponto importante foi de que não existe como, pelo menos não neste momento, como combater esse problema. Existe como fazer um enfrentamento, porque esse é um problema para o qual não se tem solução. É um problema global, tem vários exemplos envolvendo outros países, o que ocorreu nos Estados Unidos com a eleição do presidente Trump, o que aconteceu com a campanha do Brexit. Então, assim, são muitos exemplos e envolvendo vários atores muito distintos, em países mais desenvolvidos que o nosso, em países menos desenvolvidos que o nosso, e que não se encontrou uma saída. Existem muitos estudiosos debruçados sobre esse tema, mas ainda não se tem uma saída, não tem uma bala de prata para essa questão. Por favor. Bem, dando seguimento às nossas parcerias, aqui são alguns exemplos das nossas parcerias tecnológicas, mas eu vou pedir para avançar um pouquinho e chegar nesse vídeo. Tu vai ter que, por favor, daí soltar para mim o vídeo. Uma das coisas que nós fizemos, uma das iniciativas que nós colocamos em prática, a partir do seminário Fake News e Eleições, foi uma série de entrevistas exclusivas com especialistas. Essas entrevistas foram utilizadas de várias maneiras. É adequado? Na busca por essa é uma delas. O Tribunal Superior Eleitoral produziu uma série de vídeos. Especialistas no assunto foram ouvidos e opinaram sobre temas que vão desde as ações realizadas pelo TSE nas eleições de 2018 até o papel do governo e do cidadão no combate ao problema. Fake news não tem uma cor, ela não é amarelinha, azulzinha, vermelhinha, ela é quadrada, redonda. Eu só sei que é ela depois de analisar o conteúdo com base no contexto. Um elogio, dependendo do contexto, vira uma ofensa. É válido comparar a questão da desinformação, e desinformação é lixo no ambiente digital, ao aquecimento global. Nós estamos diante de dois fenômenos de ordem global e bastante impactantes. Então, nós precisamos, para esses dois fenômenos, ter uma reação democrática, uma reação ágil, mas uma reação muito ponderada. Eu estou vendo com bons olhos, né, já as iniciativas do TSE, então isso eu já acho muito positivo. Aí o que a gente tem que fazer daqui para frente é tentar agrupar os outros poderes. O TSE, de um modo geral, ele trabalhou muito rapidamente no desmonte da falácia. E nisso eles foram rápidos, especialmente no que se refere à lisura do processo eleitoral, que é onde está o ponto nevrálgico disso aí, né? Manter a qualidade, manter a credibilidade, a respeitabilidade de um processo como o eleitoral brasileiro. Não deixe de acompanhar o conteúdo e ficar melhor informado sobre a desinformação. Esse conteúdo e os outros são todos disponíveis no canal do Tribunal no YouTube. Por favor. Além dessa iniciativa, nós desenvolvemos também, na dúvida, uma iniciativa que chama Minuto da Checagem. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Milhões de vozes, vidas. Pode voltar para a apresentação, por favor? Bom,
nós estamos tendo a felicidade de contar realmente com o engajamento dos parceiros. São 45 parceiros que aderiram ao programa de enfrentamento à desinformação, e todos eles têm recebido os nossos conteúdos. Essa série de vídeos, que chama Minuto da Checagem, eu mostrei aí um para vocês. É uma série mensal, toda a primeira segunda-feira de cada mês. Nós disponibilizamos essa série, e estamos no terceiro vídeo. E os parceiros estão aderindo muito às nossas iniciativas, utilizando, para ter uma ideia, a ABERT, que é um dos nossos parceiros, tem disponibilizado esse conteúdo para todas as emissoras de rádio e televisão filiadas à associação. Nós lançamos agora uma campanha recentemente voltada ao jovem eleitor. A NJ nos pediu que produzíssemos anúncio para jornal, a ANER pediu anúncio para a revista. Nós, normalmente, produzimos as nossas campanhas pensando na televisão, porque a Justiça Eleitoral tem um espaço garantido gratuito, nós não temos orçamento para pagar a veiculação de uma mídia na televisão, e também não temos para pagar mídia em impresso. E essa parceria está potencializando muito o alcance dos nossos conteúdos, das nossas mensagens, porque nós estamos tendo aí divulgação das nossas peças, das nossas mensagens em jornais do país inteiro, em emissoras de rádio do país inteiro, que nós ainda não havíamos conseguido alcançar com as nossas parcerias autônomas. Nós crescemos muito o número de emissoras parceiras da Justiça Eleitoral, tanto de rádio quanto de televisão, mas a gente não tem aí o mesmo alcance que as entidades associativas têm. Por favor. Dentro dessa linha de que a desinformação é um risco, é uma ameaça, nós desenvolvemos um dos eixos da nossa atuação foi voltado ao risco que a desinformação representa para a democracia. A gente está vivendo um tempo que é preciso defender algumas coisas que parecia que já estavam assim asseguradas, consolidadas, mas não parece que não está bem assim. Então, nós desenvolvemos uma campanha para defender a democracia e para discutir democracia. E para não ficar uma coisa enfadonha, uma coisa pesada, uma coisa desinteressante, nós optamos por criar personagens humanizados. São figuras, como vocês podem ver aí, a Caru, que é um cacto, o Dino, a Brasinha, não são figuras humanas, justamente para fugir desse embate tão polarizado que nós vemos enfrentando. E aí desenvolvemos, e estamos ainda em desenvolvimento, essa é uma ação que vai ultrapassar o ano de 2019 e chegar ao ano de 2020, uma série de ações com a Turma da Democracia. E a primeira iniciativa que nós fizemos foi um vídeo, que aí agora ela vai passar para a gente, só deixa eu terminar de explicar aqui, foi um vídeo apresentando a Turma da Democracia, e nós impulsionamos esse conteúdo nas redes sociais do Tribunal durante 4 dias. Somente no Twitter nós conseguimos atingir mais de 30 milhões de pessoas nesse intervalo de 4 dias. 30 milhões num universo de 147 milhões de eleitores é uma margem pequena, mas já é também bastante coisa. Em relação às outras redes, no momento, nós estamos sem monitoramento, então nós não temos esse dado mais preciso, mas acho que o Twitter é uma boa medida, uma boa base para esse alcance. Eu vou pedir para ela soltar o vídeo para vocês verem, ele é bem curtinho. Milhões de vozes, vidas e cores. Somos bem diferentes, sim. Somos sim. Mas com direitos iguais, a gente segue na paz. Viver em democracia, sim. Milhões de vozes, vidas e cores. Somos bem diferentes, sim. Essa é minha turma, pode chegar. Com a Turma da Democracia, é assim. Democracia é todo dia. Como combater a desinformação? Então, a ideia é levar, e aí uma série de outras ações que já estão em curso e que vão se estender para 2020 com a Turma da Democracia. A gente vai ter aí um quiz da democracia, fomos já para as ruas para gravar, fomos a São Paulo gravar com as pessoas, perguntar para as pessoas o que é democracia para elas, o entendimento que elas têm a respeito desse tema. E esse material vai ser todo, então, editado, intercalando figuras humanas, as pessoas que nós ouvimos na rua, com esses personagens aí da Turma da Democracia. Também a gente criou stickers da Turma da Democracia, vão estar disponíveis, não estão ainda, para Android e iOS. São aquelas mesmas figuras, mas falando coisas assim, notícia mais velha que eu, tem que checar isso aí, sempre associada a essa temática aí da desinformação.
Vamos ver se vai rodar esse... Acho que não vai rodar, né? Bom, já estou me encaminhando para o final. Queria ressaltar que, nessa ação toda, nós temos contado com uma ação muito efetiva, muito integrada da Justiça Eleitoral como um todo, dos tribunais regionais eleitorais. Na área da comunicação, nós temos feito um trabalho bastante integrado, preocupados em falar uma mesma linguagem, responder aos ataques com uma mesma resposta. Um ataque à urna eletrônica não pode ser respondido de uma maneira no Rio Grande do Sul e de outra maneira no Acre. E, nisso, nós estamos sendo também bastante felizes, porque nós estamos conseguindo unificar o nosso diálogo. E uma série de outras ações que serão coordenadas, vamos dizer assim, pelo grupo gestor do Programa de Enfrentamento à Desinformação, no sentido de que nós tenhamos algumas estruturas padrão nos regionais, também já estão em curso, não é, doutor Ricardo? Queria encerrar, então, minha apresentação apresentando para vocês uma iniciativa nossa esse ano que eu reputo das mais relevantes. Eu vou pedir, Raquel, por favor, entra na internet, que acho que vai ser mais bacana. Nós criamos, esse ano, por delegação, por definição da ministra Rosa Weber, a administração do site do Tribunal Superior Eleitoral passou para a assessoria de comunicação social. Era feito por uma outra área, passou para a comunicação social. E nós desenvolvemos um novo portal para a Justiça Eleitoral e estamos reformulando, remodelando o portal do TSE. Isso representou um ganho muito grande, tanto em termos de linguagem, em termos de amigabilidade do portal, e também em termos de unidade da Justiça Eleitoral, porque hoje nós tínhamos alguns regionais que tinham um portal com uma apresentação, com uma interface distinta da do TSE. E, com essa mudança, com essa alteração no conceito da home do TSE, todos os 27 tribunais regionais eleitorais, o Rio de Janeiro está em fase, né, está nesse processo, estão adotando o modelo da home do TSE como o seu modelo oficial, ou seja, a Justiça Eleitoral, não importa se no Acre, se no Rio Grande do Sul, se no Rio Grande do Norte, no Maranhão, ela toda tem uma mesma cara no que diz respeito ao seu relacionamento com o eleitor por meio da internet, por meio do seu portal. E nós criamos também o portal da Justiça Eleitoral. Nesse portal da Justiça Eleitoral, deixa eu parar um pouquinho aí, Raquel. Pode ir ali no menu, por favor. O que nós pretendemos com esse portal? Nós pretendemos reunir, num único local e de uma maneira visualmente atraente, agradável e moderna, informações verdadeiras sobre a Justiça Eleitoral. Ou seja, criamos uma página que é o Conheça a Justiça Eleitoral, onde a gente conta o que é a Justiça Eleitoral, como é que ela evoluiu, o que ela faz, perguntas mais frequentes, tem curiosidades. Vai subindo um pouquinho, Raquel. E ela é uma página interativa, ela tem um quiz, por exemplo, a pessoa pode fazer e testar os seus conhecimentos, tem um resultado no final. Quando clica no certo, fica o verdinho, clica no errado, não, vem a resposta. Sobe mais um pouquinho, Raquel. Aqui são perguntas frequentes, aí, clicando ali, vem a resposta. 87 coisas que você não sabia sobre a Justiça Eleitoral, e aí tem uma série de curiosidades, isso aí está em vídeo, é bem bacana, são todos bem curtinhos e é bem interessante. O JE na mão, que são boletins que nós fazemos a respeito da Justiça Eleitoral, mitos sobre a Justiça Eleitoral e um glossário, onde a pessoa procura ali as palavras e tal, e tem o significado. Essa é uma das páginas. Outra página que nós criamos dentro desse portal da Justiça Eleitoral foi a página dedicada às eleições de 2020. Essa é uma página onde a gente reúne tudo o que o eleitor precisa saber, e o que nós queremos que ele saiba também, como, por exemplo, o que é fato e o que é boato, em relação ao processo eleitoral. Nesse momento, a Justiça Eleitoral está numa fase de elaboração das resoluções que irão reger a eleição de 2020. Então, tem um campo para essas audiências públicas, que foram finalizadas na semana passada, e cujo conteúdo está sendo trabalhado pelo ministro relator, ministro Barroso. Volta lá, por favor, Raquel, na abertura das eleições.
Tem conteúdo, então, sobre as estatísticas eleitorais, perguntas mais frequentes, como onde tirar o título, onde é meu local de votação. Na verdade, assim, são uma série de serviços, e aqui um mapa onde informamos as eleições suplementares, são uma série de serviços de interesse e de utilidade do eleitor, mesclado também com informações, com conteúdos de qualidade a respeito da justiça eleitoral e numa linguagem leve, dinâmica, bastante acessível. Vou pedir só para tu mostrar a carinha das outras páginas, não vou me estender sobre elas, mas nós criamos também uma página para o TPS. O TPS é o teste público de segurança. A Justiça Eleitoral, na semana passada, ao longo de toda a semana, recebeu equipes, times de investigadores que tiveram acesso aos sistemas da urna eletrônica e, a partir de planos previamente aprovados, eles apresentaram esses planos, eles puderam, então, tentar aí invadir, vamos dizer assim, burlar os sistemas da urna eletrônica. Foram encontrados 2 ou 3 achados, acho que 3 achados, nenhum deles significativo no sentido de conseguir violar a integridade do voto, mas agora esse teste passa por uma nova fase, que é os técnicos da Justiça Eleitoral vão corrigir essas falhas apontadas e, em abril, no final de abril, esses mesmos investigadores voltam ao Tribunal Superior Eleitoral para tentar novamente repetir esse feito, quebrar essa barreira. A ideia, pelo menos foi o que aconteceu nas edições anteriores, é de que isso não se repita, ou seja, que realmente a falha seja solucionada, mas sempre ocorreu nas 5 edições anteriores, mas, caso isso venha a ocorrer, os técnicos vão trabalhar até conseguir sanar esses eventuais problemas para que se chegue na eleição com segurança. Temos também uma página voltada ao jovem, não precisa abrir, Raquel, voltada ao jovem, voltada à biometria, voltada à mulher. São todos conteúdos abrigados nesse portal da Justiça Eleitoral, e a nossa intenção com isso é tentar fazer com que as pessoas, ao procurarem uma informação sobre a Justiça Eleitoral, consigam acessar, consigam ter esse conteúdo de maneira rápida, leve e agradável, mesclando quiz, mesclando vídeos, mesclando busca de palavras, ou seja, tentando trazer um pouco dessa dinâmica, não é, das redes sociais e do mundo virtual para o conteúdo institucional do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral como um todo. Eu agradeço a atenção de vocês. Essa que a Raquel está mostrando é a página das mulheres, que nós lançamos na semana passada. Essa semana. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu me perdi um pouco. Mas foi segunda-feira, nós lançamos essa página aí, que é uma página dedicada às mulheres. A ministra Rosa Weber criou um comitê voltado a essa questão de política de gênero. Eu tenho assim a alegria de dizer que faço parte desse comitê, e essa página nós criamos na Assessoria de Comunicação Social do Tribunal, pensando nesse público, pensando no público feminino. Tem legislação criada por mulheres, tem estatística sobre mulheres, as pioneiras. É uma página ainda em construção, porque tem muitos dados que nós já temos conhecimento e que ainda não conseguimos agregar a essa página, mas a ideia nós estamos tentando levar para as pessoas conteúdo de qualidade de uma maneira acessível, tentando atacar a questão da desinformação com a informação, usando a informação como um antídoto para a questão da desinformação. Eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigada. A organização do evento agradece a participação do TSE, Dr. Fiorese, Ana Cristina, no painel sobre fake news. E, neste momento, teremos um intervalo de 15 minutos para o coffee break,